Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje nós vamos fazer algo que há algum tempo nós não fazemos no canal, que é a correção de uma prova. Então eu me propus a fazer as correções a partir da criação do canal, à medida que as provas de concurso forem sendo realizadas. E no último final de semana, no dia 2 de maio, aconteceu no domingo, foi realizada uma prova Sebrasp, uma prova do IBGE. Foram 2 cargos, eu vou propor aqui a correção de uma em nível médio, tá? Que foi a prova de supervisor de coleta e qualidade nível médio. Foi um cargo que foi destinado temporário, é um cargo temporário, mas de remuneração ali na casa dos R$3.000, Então o concurso foi realizado no dia 2 de maio. Então, a prova de supervisor de controle e qualidade vai ser essa prova que eu vou fazer a correção agora e deixar aqui na correção, que daí, por quê? Porque provavelmente, deixar aqui no canal disponível, porque provavelmente a gente deva ter, esse ano, 2021, ainda o nosso censo. E havendo o censo, vai ter o concurso pro pessoal destinado, mais cargos temporários no IBGE. Aí você que tem, que pretende aí um cargo temporário aí no IBGE, numa remuneração razoável, você já tem a oportunidade, já fica aqui uma correção na prova. Essa correção de prova, esse modelo de prova, que foge um pouquinho o que CESP está acostumado, que é o certo ou errado, uma prova de múltipla escolha. Então vamos lá? Prova de múltipla escolha CESP para o IBGE, nível médio. Me acompanha na correção? Vamos lá, muito bem. Está aqui a prova, tá? A prova ela já está disponível na internet, você consegue já disponível a prova e o gabarito preliminar, tá bom? Durante o decorrer da correção você vai ver que eu vou me posicionar em relação a algumas questões aqui. Não vão ser muitas, somente algumas, uma questão no caso aqui, que no caso do gabarito preliminar ela não está muito legal, tá bom? Mas aí a gente vai conversar a respeito no decorrer da correção. Me acompanha aqui? Então eu tenho o primeiro texto, aí eu sempre aconselho, o que você faz? Você lê o texto? Não, você lê o enunciado. Conforme a leitura do enunciado, você pode necessariamente evitar a leitura do texto e assim, claro, economizar tempo na hora da prova, não é? Então beleza, então. De acordo com o texto, neste caso aqui, aí ele vem com as questões. De acordo com o texto, normalmente você tem que fazer uma leitura global do texto. Eu aconselho, leia alguma parte das alternativas para ver se ele condiz com o texto. Por exemplo, letra A. A noção de dado e pesquisa é relativa e varia conforme os domínios do conhecimento. A variação dos tipos de dado e pesquisa demonstra uma atividade científica intensa e diversificada. Uma definição unificada para o termo dado de pesquisa exige integração entre diferentes áreas do saber. Dados são definidos como listas particulares elaboradas pelos pesquisadores em suas respectivas áreas de conhecimento. E a letra E, da ausência de uma compreensão precisa do conceito de dado de pesquisa, em dicionários e enciclopédias deriva a ideia de que tudo é um dado de pesquisa. Vamos tentar então? Vamos lá. Quer ver? Faz a leitura comigo aqui do primeiro parágrafo, você vai ver que a gente vai conseguir resolver bastante coisa. O termo dado de pesquisa tem uma amplitude de significados que vão se transformando de acordo com os domínios científicos específicos, objetos de pesquisas, metodologias de geração e coleta de dados e muitas outras variáveis. Está vendo aqui? Então ele vai se transformando, eles são variáveis, tá? Diz que ele tem uma amplitude de significado e ele vai prosseguir. Pode ser o resultado de um experimento realizado em um ambiente controlado de laboratório, um estudo empírico na área de ciências sociais, ou observação de um fenômeno cultural, ou da erupção de um vulcão em um determinado momento e lugar. Dados digitais de pesquisas ocorrem na forma de diferentes tipos de dados, como números, figuras, vídeos, softwares, como diferentes níveis de agregação e de processamento, como dados crus ou primários, dados intermediários e dados processados, integrados e em diferentes formatos de arquivos e mídias. Essa diversidade que vai sendo delineada pelas especificidades de cada disciplina, suas condicionantes, metodologias, protocolos, workflows e seus objetivos.
se torna um desafio pelo alto grau de contextualização necessária para o pesquisador de sua tarefa de definir precisamente o que é dado de pesquisa. Vamos baixar um pouquinho aqui. Uma forma transversal aos diversos domínios disciplinares. Bom, já no início do parágrafo, o que você entende? O termo dado de pesquisa tem uma amplitude de significados que vão se transformando de acordo com os domínios científicos específicos. Olha o que ele fala na letra A. Ele diz: de acordo com o texto, a noção de dado de pesquisa é relativa e varia conforme os domínios do conhecimento. Fechou? Eu não peguei nenhuma caneta, né? Mas eu vou pegar aqui um marcador para marcar para você aqui o texto. Então, supostamente, a resposta correta seria a letra A, que ele já condiz já com o elemento do primeiro parágrafo. Tá bom? Ótimo, muito bem. Quer dizer que no primeiro parágrafo a gente já conseguiu resolver a questão. Não é sempre isso acontece, mas notem que eu fiz a leitura do primeiro parágrafo e na questão 2 ele pergunta, ó, no primeiro parágrafo do texto predomina a tipologia textual, agora é importante, né? Notem que ele está expondo para nós, ele não está admitindo uma determinada parcela de opinião. Sempre lembrando que um texto só, muito dificilmente, ele vai ter apenas uma tipologia. Mas nota que ele se concentra no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, ele só expõe o que é necessariamente dado de pesquisa. Então, no primeiro parágrafo do texto, predomina a tipologia o quê? Claro, expositiva, porque é só isso que ele vai fazer. Ele vai expor o que é um dado de pesquisa. Certo? Muito bem. O que configura a resposta correta, a letra B. Volto a dizer, o gabarito preliminar ele já foi lançado, tá? Como eu tive acesso a essa prova só no meio da semana, minha vida de professor é um pouquinho corrida, né? O que acontece? Eu não fiz a correção no meio da semana. Deixei para fazer no final de semana só para a gente conversar a respeito de algumas questões. Aqui, a locução visto que no último período do texto é usada no texto como, né, nesse texto A1, com o mesmo sentido de. Ele está propondo uma substituição de conjunção, tá? Então, no último período do texto, então a gente vai lá para o último período para ver esse visto que, tá? Listas de exemplos não são verdadeiramente definições, visto que, uma vez que, dado que, tá? Então, notem que a gente tem aqui uma causal. Não estabelece uma clara, porque não estabelece uma clara fronteira entre o que inclui e o que não inclui o conceito, tá bom? Então, neste caso aqui, não pode ser, neste caso, né, de modo que, não pode ser, porque de modo que vai dar uma ideia de consequência, né, não é o caso. Se bem que é concessiva, tá? Sempre que temporal, então visto que vai dar porque causal uma vez que, tá? Então o sinônimo correto seria uma vez que, mesmo que seria concessiva também, então não seria o caso, tá? Mudaria a ideia. Então uma vez que é o sinônimo correto para a substituição aqui do número 3, tá bom? Muito bem. Dá uma olhada aqui. Os últimos períodos do parágrafo seriam mantidas, né, do texto, seriam mantidas a coerência e a ideia expressa no texto, caso o vocábulo delineada fosse substituída, vamos lá, no último período do parágrafo. Vamos ver o que significa delineada, tá? No último período, tá, diz aqui, ó, último período. Listas, é o último período do último parágrafo? Deixa eu ver aqui, último período do texto. No último período do primeiro parágrafo, eu já estava lendo errado, ó. O último período do primeiro parágrafo, a gente vai encontrar ele aqui, ó, delineada. Aqui, ó. Tá? O último período você vai contar a partir da letra maiúscula, tá? O último período do primeiro parágrafo. Então ele vai começar aqui. Essa diversidade que vai sendo delineada, delineada quer dizer que ela vai sendo sintetizada? Não. Objetivada? Não. Limitada? Não. Ela vai estar sendo determinada, tá? Delineada no sentido de determinar, tá? Muito bem, ele dá 4 questões e ele já pula imediatamente para mais uma questão de interpretação do texto, tá? Vamos lá? Diz lá, volto a dizer, tá? É muito importante você ler o enunciado primeiro, tá bom? Conforme o texto, o conhecimento científico... Ai, papai, o que é o conhecimento científico, tá? Diz lá. O conhecimento científico é muito frequentemente associado à formação escolar. Por conta disto, existe uma tendência a restringir o conhecimento oferecido pela ciência
a determinadas esferas da vida. Nada mais limitante. A ciência versa sobre a maioria dos assuntos relacionados à nossa existência, inclusive aqueles raramente associados ao tema. A má compreensão da abrangência da ciência leva a outras questões, como o argumento de que o conhecimento científico deixa a beleza do universo diminuída, fria, distante, pois a fragmenta e a torna ascética. Isso pode ajudar a explicar porque as pessoas raramente associam o estudo de um assunto como o amor à ciência, uma eventual concepção de incompatibilidade entre o conhecimento científico e os mais diferentes temas que dizem respeito à vida cotidiana. Não faz sentido. A maioria das pessoas subestima o alcance e as possibilidades de uma visão científico-racional. O mundo possui um olhar cético para o mundo. Um olhar cético para o mundo pode permitir a redução dos preconceitos, mais tolerância e visões políticas e ideológicas divergentes, maior diálogo e consideração constante de que sua compreensão pode ser equivocada ou incompleta. Mas, ao mesmo tempo, esse exercício permite reconhecer que, ainda que falha, a compreensão válida naquele momento é a melhor possível à disposição, certo? Conforme o conhecimento científico, conforme o texto, o conhecimento científico, ele é o quê? E torna a vida inexpressiva e feia? Não, diz que algumas pessoas se equivocam nesse sentido. Centra-se em combater preconceitos e intolerância? Também não. Na verdade, é que se você tiver um conhecimento científico, você vai conseguir, ver a realidade do outro de uma outra maneira, tendo mais tolerância no caso, Oferece uma melhor visão possível do mundo à disposição da atualidade, No caso, é aquilo que tem à disposição é o conhecimento científico. Ele dá uma invertida aqui. É incompatível com os temas do cotidiano, não é isso que ele fala. É habitualmente associado a um contexto específico, certo? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas definem conhecimento científico de uma outra forma, de uma maneira feia, etc, etc. Tá bom, então? Então a resposta correta é a letra E, tá? Também conforme o gabarito preliminar, tá? Muito bem, aí ele vai propor o quê? Uma questão de progressão textual, e aí uma questão de coesão, e aí que entra um pequeno probleminha, tá? Vamos lá, o trecho é: a maioria das pessoas subestima o alcance e as possibilidades de uma visão científico-racional de mundo. De mundo possui, isso mesmo. Que uma visão científico-racional de mundo possui, tá? Eu que li errado aqui. Um olhar cético para o mundo pode permitir a redução dos preconceitos, mais tolerância e visões políticas e ideológicas divergentes, maior diálogo e consideração constante de que sua compreensão pode ser equivocada ou incompleta. Tá, ele pergunta, sua refere-se e aí dá um grande problema. Por quê? Porque o sua, num primeiro momento, você vai levar a relação de ativo. De quem que ele está falando? Provavelmente ele deve estar falando da maioria das pessoas, tá? Mas notem que sua compreensão também pode ser um elemento passivo. A sua compreensão do quê? A compreensão do mundo. E aí, cara, a gente fica entre a letra A e a letra D, tá bom? Supostamente, então, o candidato poderia argumentar, tá? Com um determinado recurso aqui. Por quê? Porque, levando em consideração que o sua faz referência a um elemento ativo, seria a maioria das pessoas. Mas se a gente pensar da seguinte forma, de que sua compreensão pode ser equivocada. A compreensão do quê? A compreensão do mundo. Então, a frase, ela já é ambígua por si só. E aí ele pega o sua, que é justamente o agente dessa ambiguidade, e aí propõe, esse sua faz referência a quê? Concorda comigo que ele pode fazer tanto a mundo quanto a maioria das pessoas? O gabarito preliminar diz a maioria das pessoas, mas ele também poderia fazer referência a mundo, tá? Então você que fez a prova, tá? Tem aí a possibilidade de um recurso, tá bom? Tá bom então, mas o gabarito preliminar diz que é a letra D, tá bom? Só para constar, tá? Tá bom então, a questão 7.
Em cada uma das opções a seguir é apresentada uma proposta de reescrita para o seguinte trecho. A má compreensão da abrangência da ciência leva a outras questões, como o argumento de que o conhecimento científico deixa a beleza do universo diminuída, fria, distante, pois a fragmenta e a torna asséptica, né? Tá bom. Assinale a opção em que se apresenta a proposta de reescrita gramaticalmente correta e que mantém o sentido original do texto. Aí, mano, a gente vai ter que levar em consideração as correções gramaticais, tá? E a gente vai ter que levar em consideração também o sentido do texto. Vamos lá? A abrangência da ciência leva a má compreensão. Leva alguém, verbo transitivo direto, tá? Então, sem a crase, cara. Leva a má compreensão, é só um artigo, tá bom? Leva, nesse caso aqui, ele poderia ter a crase sim, tá? Porque que se leva, leva a verdade. Então, a crase está correta. Leva ao mal, o mal pressuposto. Então, tá certo, tá? A abrangência da ciência leva a má compreensão de outras questões, como a discussão a respeito de que o conhecimento científico deixa a beleza do universo diminuída, fria, distante, pois fragmenta e a torna asséptica. Né? Nesse caso, a gente tem um pouquinho de inversão do significado, né? Não é isso que ele diz aqui no sentido original. A má compreensão da abrangência da ciência leva a outras questões, como o argumento de que o conhecimento científico deixa a beleza do universo diminuída, fria e distante. Tá? A abrangência da ciência leva a má... Está invertendo, tá errado. Tá bom, então. Por fragmentar e tornar asséptica a beleza do universo, diminuída e distante, o conhecimento científico é o argumento que engloba outras questões trazidas pela má compreensão da abrangência da ciência. Aí também quanto ao significado, tá? Não é o mesmo significado. O conhecimento científico deixa a beleza do universo diminuída, fria, distante, fragmentando-a, né? Fragmentando a beleza, né? E tornando-a, né? Asséptica, por ser uma das questões trazidas pela má compreensão da abrangência da ciência. De novo, né? Ele faz uma inversão aqui e prejudica o sentido original. A compreensão ruim da ciência, de novo, leva a questões outras, como o argumento de que a beleza do... Não são questões outras, ele só fala que realmente leva a essa diminuição, né? A beleza do universo fica diminuída, fria, não são questões outras, tá? Tá bom, então, estou soprando para nós a letra E, né? O argumento de que o conhecimento científico deixa a beleza do universo diminuída, fria, distante, pois a fragmenta e torna asséptica, é uma das questões advindas da má compreensão da abrangência da ciência. Correto, cara? Então, aqui favorece a compreensão do texto original, é a letra E. Fechou? E a gente já vai imediatamente para a questão 8, conforme o texto, então, supostamente, a gente tem que fazer a leitura do texto, tá? Vamos lá, então, rapidão, texto grande, cara, vamos lá. Este artigo questiona a informação histórica de que o Brasil se insere na modernidade mundo, o chamado mundo moderno, através da realização da Semana da Arte Moderna de 1922. Tal asserção se diria, na verdade, pela construção do samba moderno, a partir da ótica artística de Pixinguinha, em especial pela sua excursão com os 8 batutas pela França, em 1921, patrocinada pelo multimilionário Arnaldo Guiuli. Apesar das críticas negativas de cunho racista dos cadernos culturais da época, o samba de Pixinguinha é resultante do amálgama das expressões culturais e religiosas afro-brasileiras e das trocas de experiências culturais entre diferentes expressões culturais que começavam a circular pelo mundo de maneira mais ampla e rápida, graças às ondas sonoras de rádio, às gravações de discos e às partituras que chegavam ao Rio de Janeiro. Existia toda uma vida cultural que se desenvolvia em torno da vida portuária carioca, que funcionava como acesso das populações pobres e marginalizadas da cidade ao que de mais moderno ocorria no mundo, de maneiras inimaginadas pelas elites da época, com impactos ainda não devidamente situados e valorizados em suas importâncias e significados para a cultura brasileira.
Há ainda a influência da música europeia, como a polca e a música de Bach, trabalhadas e contextualizadas pelos músicos negros e mestiços, que deram origem ao choro, ao machixe, os quais seriam presenças seminais do artesanato musical de Pixinguinha, tá? Pixinguinha e seus 8 batutas subvertem a ordem racista da elite brasileira da época, conquistando, literalmente, a Cidade de Luz, estabelecendo novos parâmetros culturais e de modernidade para os próprios europeus. No entanto, mesmo que seu impacto no exterior tenha se dado de maneira espaçada e pontual, a Semana da Arte Moderna de 22 ficou conhecida como símbolo de nossa inserção na modernidade mundo vigente, em detrimento do impacto imediato causado pela arte revolucionária de Pixinguinha e sua trupe musical entre os círculos culturais europeus. Cada apresentação era uma demonstração ao mundo de uma nova forma de música urbana, articulada e desenvolvida com estrutura rítmica e harmoniosa de alta sofisticação. Não é por acaso que as gravações e partituras desse período em Paris tornam-se referenciais para o cenário musical francês e para o mundo do jazz norte-americano, como ficaria comprovado pela admiração confessa de Louis Armstrong por Pixinguinha ou pela gravação de Tico Tico no Fubá, isso mesmo, do álbum La Paloma em 1954. Ô louco! Diz assim, conforme o texto, tá? Conforme o texto, as características que compõem o samba de Pixinguinha excluem influências europeias. Não, ele fala que ele recebeu influência europeia, sim. A difusão musical se tornava mais vasta à época, devido também às tecnologias apropriadas, né? No caso ali, que o acesso que eles tinham, né, cara? Essa aqui é boa, hein, cara? Essa daqui, a letra B, é boa. C. Arnaldo Guilly foi um dos críticos detratores do grupo. Não, foi ele que levou os caras lá, véio. Foi ele que patrocinou, tem nada a ver. A população pobre e marginalizada do Rio de Janeiro não tinha nenhuma forma de acesso às novidades. Não tinha, sim. Ele fala a respeito, né, de como que eles tinham acesso a essa modernidade. A fama da Semana da Arte de 22, como marco de entrada no Brasil no dito mundo moderno, é proporcional ao impacto que causou, né? No caso ali, né, ele fala a respeito dessas condições díspares, que o mais famoso, é claro, é a Semana da Arte Moderna de 22, mas no caso não, ele não dá essa proporcionalidade. Certo, então? Então, neste caso aqui, a mais aceitável é a letra B, tá? Muito bem. Continua comigo aqui. Sem prejuízo para o sentido, a palavra amálgama no primeiro período do segundo parágrafo poderia ser substituída. O que é esse amálgama, cara? Vamos ver? No primeiro período do segundo parágrafo, tá? Primeiro período do segundo parágrafo. Primeiro período do segundo parágrafo. Vamos lá? Aqui, ó. O samba de Pixinguinha é resultante do amálgama das expressões culturais e religiosas afro-brasileiras e das trocas de experiências culturais entre diferentes expressões culturais que começavam a circular pelo mundo de maneira mais ampla e rápida graças às ondas sonoras do rádio, tecnologias, tá vendo? E as gravações de discos e as partituras que chegavam ao Rio de Janeiro. Por isso que a resposta também melhor é a letra B do número 8. Agora, amálgama, o que é amálgama, cara? É a combinação, não é cooperação, não é segmentação, não é afastamento, não é de associação, é a combinação. Quer dizer, amálgama como cimento, né, sobre aquilo que liga, então aquilo que combina, tá bom? Tá bom, o texto é um exemplo do gênero textual denominado artigo de opinião. Sim, a partir dessa informação e das características do texto, é correto afirmar então que um artigo de opinião é um texto dissertativo e argumentativo, tá? Ele é letra C. Ele poderia ser descritivo, narrativo, mas não seria um artigo de opinião, tá? Para ser artigo de opinião, ele é dissertativo, argumentativo. Correto, cara. E o 11, o correto é a letra C, tá? E o 11, em detrimento de, em detrimento, quer dizer que há uma ressalva, tá? Se há uma ressalva, então, é em prejuízo de, não é a medida de, em substituição de, ao invés de, em decorrência de, é em prejuízo de, em detrimento de, tá? Seria o sinônimo adequado. Aí uma outra questão de interpretação, diz assim, conforme o texto, a música de Pixinguinha, tá? Vamos lá, foi considerada racista pela crítica? Não. Deu origem ao choro e ao machixe? Não, ele era choro e machixe, tá?
é um tipo de música regional, sofreu influência de música europeia, cara. Então, nesse caso aqui, né, devido à tecnologia, tal acesso, né? Então, a letra D é a melhor, tá? Muito bem. Vamos lá? Existia toda uma vida cultural que se desenvolvia, tá? Neste caso, você não pode esquecer que existem, tá? N funções para a partícula C. Neste caso aqui, o verbo é desenvolver-se, assim como existe o verbo suicidar-se, assim como existe o verbo irritar-se, assim como existe o verbo casar-se. São chamados, né, de verbos pronominais. O verbo pronominal, ele tem a partícula C, que é integrante desse verbo, por isso ela é chamada de partícula integrante do verbo, tá? Então tem que lembrar, não é partícula passivadora, não é indeterminação de sujeito, não é partícula expletiva também, tá? A partícula passivadora só pode ocorrer com verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos, tá? O indeterminação só pode ocorrer, ou melhor, não pode ocorrer com verbo transitivo direto, ele não vai conseguir aceitar, tá? Por quê? Porque daí ele vai se transformar em voz passiva automaticamente. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o verbo desenvolver-se, que é um verbo pronominal, por isso que a resposta correta é a letra B. A partícula expletiva, normalmente ela é usada com verbos intransitivos, tá? Eu sempre peço para lembrar daquela música Xalana, né, uma música aqui do Mato Grosso do Sul, né? E assim ela se foi, sem de mim se despedir. Note que o verbo ir é um verbo intransitivo, então ela se foi, quer dizer que ela foi. É a chamada partícula de realce, é chamada partícula expletiva. Existe o C conjunção, mas não é o caso aqui. Existe a indeterminação do sujeito, mas ele é uma partícula integrante, porque o verbo é desenvolver-se. Isso mesmo. Então a gente pode já fazer a última questão, tá? No trecho, no entanto, mesmo que seu impacto no interior tenha se dado de maneira espaçada e pontual, a Semana da Arte Moderna de 1922 ficou conhecida como um símbolo da nossa inserção na modernidade mundo, vigente em detrimento do impacto imediato causado pela arte revolucionária de Pixinguinha e sua trupe musical entre os círculos culturais europeus, tá? A oração, mesmo que seu impacto interior tenha se dado de maneira espaçada e pontual. Essa ideia expressa uma ideia de, notem, mesmo que, embora que, uma ideia de concessão, tá? Então a resposta correta é a letra C. Desculpe se foi rápido, tá? Mas é para você participar mesmo dessa correção, uma correção objetiva, tá bom? Agora, se você ficou em dúvida em qualquer questão, deixa aqui seu comentário, faça a sua pergunta. Se você não entendeu o caso do recurso ali, da questão 6, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, comente, tá bom? A respeito, que eu ficarei feliz em gravar aqui um vídeo falando a respeito da sua dúvida, tá bom? Espero que você tenha gostado, tá? Mais uma vez, então, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Um abraço e até os próximos vídeos.